Olá, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos dar sequência ao nosso estudo da Palavra de Deus no curso básico de Teologia Bíblica. E hoje nós estamos na nossa sexta aula e vamos falar sobre as alianças de Deus, ou a transição da lei do Velho Testamento para o Novo Testamento. Semana passada, fizemos a aula sobre os profetas de Deus, uma aula muito importante para entendermos os profetas de Deus do passado e os profetas também do presente. Nós falamos um pouco sobre o que é ser um profeta e podemos aplicar muitas coisas na nossa vida hoje também. Eu deixei também, semana passada, falei que eu ia deixar no grupo aí do WhatsApp um link para o canal do YouTube, onde eu estou ali postando vários estudos, várias palestras sobre o coronavírus e os falsos profetas de hoje. Então, se você quiser, depois você pode acessar lá no YouTube. O link está lá no grupo do WhatsApp, Alisson Terra. Pode digitar lá no YouTube também, você vai encontrar não só esses estudos, mas também outros estudos da Palavra de Deus. Muito bom estarmos juntos. Quando eu falo juntos, não significa fisicamente, né, por causa de tudo que está acontecendo agora, né, desse isolamento social, nós temos que fazer essas aulas, cada um nas suas casas. Porém, juntos, na mesma fé, colocando a mente no mesmo assunto, sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a transição da lei. Uma aula muito importante para podermos entender o contexto da Bíblia, de Velho, de Novo Testamento. E muitas vezes, vários ensinos que hoje são aplicados na vida espiritual das pessoas, e são ensinos que às vezes são contraditórios, são confusos, porque não sabem muito bem a definição de Velho, de Novo Testamento. Qual que nós devemos seguir? É o Velho Testamento ou o Novo Testamento? Ou devemos seguir os dois? Hoje nós vamos ver na Palavra de Deus que não é difícil nós entendermos o que nós precisamos seguir dentro das Escrituras Sagradas. Você que está acompanhando essas aulas desde o início, muito bom estarmos dando continuidade aos nossos estudos. E para você que está ingressando agora nos nossos estudos, seja muito bem-vindo. E se você quiser ter as outras aulas, as aulas anteriores, algumas delas já estão disponibilizadas no grupo do WhatsApp, mas nós também vamos gravar outras aulas, principalmente a primeira aula e a segunda também, para que você tenha aí o estudo completo. As alianças de Deus, ou a transição do Velho para o Novo Testamento. Eu já fiz a minha oração aqui no início, antes de eu começar a gravar, eu já fiz a oração a Deus, pedindo a direção do Senhor para a nossa aula de hoje. E se você quiser agora dar uma pausa no seu vídeo, você pode fazer a sua oração aí, no seu tempo, a oração para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Ok? Espero que você já tenha aí agora então com você, depois de ter feito a sua oração, a sua Bíblia, um caderno para anotações, porque hoje nós vamos ter uma aula bastante dinâmica. Nós vamos passar os slides e eu vou fazer algumas perguntas. Você, com o texto da Bíblia, vai poder respondendo aí na sua mente, ou se você quiser fazer algumas anotações com as perguntas e dar a sua resposta, e a gente vai fazendo isso ao longo deste estudo. Como eu acabei de dizer, muitas pessoas não entendem muito bem a Bíblia ou os ensinos das Escrituras e fazem, às vezes, bastante confusão, porque não entendem essa definição de Velho, de Novo Testamento. Porém,
quando nós temos uma visão mais clara sobre o que é o Velho Testamento, o que é o Novo Testamento, fica mais fácil a compreensão da Bíblia e dos ensinos de Deus para a nossa vida. A nossa meta aqui neste curso é fazer teologia, ou seja, nós estamos fazendo o estudo de Deus. E hoje nós vamos estudar Deus, conhecer mais Deus, através das suas alianças. E nós temos nas Escrituras essas duas grandes alianças que Deus fez. Temos outras alianças também que Deus fez, mas são alianças menores, mais pontuais. Mas as duas grandes alianças que existem na Bíblia são essas duas que nós vamos estudar hoje. A primeira aliança tem a ver com a terceira aula que nós fizemos, quando Deus tirou a nação de Israel lá do Egito e levou este povo até o Monte Sinai. Depois de 3 meses deles saírem do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo de 1 a 5. E eles chegam ali no Monte Sinai, e ali Deus vai fazer uma aliança com a nação de Israel. E naquele momento, em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1, Deus falando com Moisés, Deus então diz para Moisés dizer ao povo que se aquele povo, de fato, quisesse ser o seu povo, embora toda a terra seja dele, ele disse para Moisés, se aquele povo, os descendentes de Abraão, quisessem ser uma nação santa, exclusiva de Deus, eles precisariam aceitar a aliança que Deus estava propondo. E essa aliança tinha como base os 10 mandamentos. Você pode observar na sua Bíblia que a partir do capítulo 19 de Êxodo, a partir então do versículo 20, Deus dá os 10 mandamentos, que vai ser a base para todas as outras 600 e poucas leis que os judeus tinham que observar. E essas leis são dadas à nação de Israel lá no Monte Sinai, antes dele partirem para a terra de Canaã e conquistar a terra. E ali, esta grande aliança foi feita. O Deus disse para Moisés falar com o povo, então, se eles quisessem ser o povo exclusivo de Deus, precisariam obedecer à aliança, obedecer ao acordo. No versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo, Deus então fala, se me obedecerem, se aceitarem a minha aliança, vocês serão para mim uma nação santa. Ok? O povo então aceitou. Mas nós já estamos vendo que ao longo do tempo a nação de Israel descumpriu esta aliança e várias coisas ruins aconteceram com a nação de Israel. Até o ponto de agora, por volta do ano 700, depois daquele período que nós vimos semana passada, da divisão do reino de Israel, e depois de várias coisas terríveis ter acontecido ali na nação de Israel, por volta do ano 750 a.C., deixa eu já passar aqui esse slide da linha do tempo, que você tem a linha do tempo aí com você. Nós temos aqui o período dos reis de Israel, o período dos reis de Israel, e começando também já os períodos dos profetas. Tá? Então, por volta aqui do ano 750 antes de Cristo, Cristo nasce aqui no ano 0, por volta do ano 750 antes de Cristo, o profeta Isaías vem dizendo, na verdade Deus dizendo pela boca do profeta Isaías. Se você puder, abre a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis,
O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Enfim, o profeta Isaías, assim como os outros profetas de Deus, vem aqui alertar e mostrar que Deus já estava farto de tanto pecado da nação de Israel, e chega ao ponto de Deus perguntar para a nação aqui, Isaías capítulo 1, versículo 11, para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Para quê? Para mim chega de holocaustos. Então Deus agora está dizendo, chega, vocês cometeram tantos pecados que agora vocês dizerem que vão observar a minha lei, vão trazer o sacrifício que eu pedi, para mim eu não suporto mais essas coisas. Chegou o ponto, então, que Deus já estava na mente de Deus trazer uma nova aliança, um novo acordo. Lembra que nós falamos sobre esse assunto que está aí na sua tela? A bagagem espiritual. Nós falamos sobre a bagagem espiritual. Hoje, com o assunto da transição da lei, vocês vão ver que a bagagem espiritual, hoje, ela será bem mexida, vamos dizer assim. Vocês vão observar que muitas coisas que nós aprendemos das Escrituras com relação a Velho Testamento e Novo Testamento fazem parte da bagagem espiritual. E eu espero que você esteja preparado para escutar a palavra de Deus, porque hoje nós vamos observar que a nossa bagagem espiritual pode estar muito mais cheia de coisas que homens nos ensinaram do que o próprio Deus. E que você possa ter, né, no seu coração e na sua mente o desejo realmente de fazer a vontade de Deus e tirar da bagagem espiritual tudo aquilo que não vem de Deus com relação ao assunto da velha e da nova aliança que nós vamos estudar hoje. A linha do tempo, falamos agora há pouco sobre ela. Olhando nesse cenário dessa linha do tempo, nós vamos observar que nós já estudamos, então, desde o início da nossa aula, a criação, Deus na criação. Nessa era patriarcal, que vai até Moisés, né, o livro de Êxodo, nós vimos lá a vida de Abraão, nós vimos antes um pouquinho de Abraão, Noé, nós aprendemos muito sobre Deus com estes homens. Depois nós vimos, na aula 3, sobre o nascimento de Moisés e Deus tirando os israelitas do Egito. Vimos também, depois, Josué entrando na terra de Canaã com a nação de Israel, e depois nós estudamos sobre o período dos juízes. Vimos que a nação de Israel andava sempre em altos e baixos. E vimos o período dos reis, depois, semana passada, os profetas. E hoje nós vamos, então, fazer a transição desta lei que vai do ano 1500 a.C. até a cruz de Cristo, até o ano 33 depois de Cristo. E com a morte e a ressurreição de Jesus, nós temos a era cristã, ou a lei de Cristo para os cristãos. E esta era cristã, ou dispensação, você vai ouvir na teologia também, a dispensação, primeira dispensação, segunda dispensação e a terceira dispensação. Mas é a mesma coisa, a era cristã hoje é para todos os cristãos e vai durar até a volta do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, quais são os contrastes entre essas eras bíblicas? Então, na era patriarcal, que foi o primeiro período ali, vai de Adão até o Monte Sinai. Deus, então, falava com as famílias, a aliança era feita com sangue de animais, não existia a lei de Moisés ainda,
Deus era adorado através de altar de pedra. Lembra que Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac? Enfim. E aqui então nós temos, nessa época ainda, sem Cristo e as suas instruções, né, as instruções de Jesus. Depois, nós vimos então a era mosaica, que vai desde o Monte Sinai até a morte e a ressurreição de Jesus da cruz. Então, nessa época, Deus agora já não fala mais só com uma família, e sim com a nação de Israel. Deus ainda vai fazer aliança através do sangue de animais. Agora vai ser a lei de Moisés, Deus dando a lei através de Moisés. Deus será adorado no tabernáculo, não mais num altar de pedra, mas num tabernáculo, e posteriormente, lá com Salomão, vai ser construído o templo para adoração. E ainda sem Cristo. Agora, na era cristã, a cruz, a volta da era cristã, nós vamos começar então na ressurreição de Jesus, e a era cristã vai durar até a volta de Jesus. Agora Deus vai falar de uma maneira universal, ou seja, com todas as nações da terra. Lembra que Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 16, ide por todo mundo, né? Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então Jesus agora fala que a mensagem de Deus é para ir pregar para todas as pessoas. Enfim, agora a aliança vai ser selada com o sangue de Jesus, não mais com o sangue de animais. Agora vai ter a lei de Cristo, não mais a lei de Moisés. Deus vai ser adorado através da igreja, ou seja, das pessoas que se reúnem como igreja, não importa qual local. As pessoas se reúnem como igreja, ali Deus estará presente para receber a adoração. E agora somente Cristo. Ok? Então essas são as eras bíblicas que nós estamos estudando. Vamos falar hoje sobre o cancelamento, então, da velha aliança e o começo depois da nova aliança. A desobediência à lei de Deus. Abra sua Bíblia lá para o profeta Jeremias. Jeremias, vamos ler o profeta Jeremias, que falamos um pouco dele na semana passada, no capítulo 31, versículo 31, lembrando que Jeremias, ele profetizou por volta do ano 630 a 580 antes de Cristo. Então, depois de Isaías. Isaías foi por volta do ano 750, por aí. E Jeremias, também profetizando na região de Judá, Jeremias vai profetizar por volta do ano 630, 580, na época em que Judá foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então, Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando firmarei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias, então, fazendo essa profecia, como diz no versículo 31, que Deus firmaria uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Uma nova aliança. E vamos agora acompanhar na tela aí do seu celular ou do seu computador
para que nós possamos juntos preencher essas frases que estão aí na sua tela. Ok, então no versículo 31, o que você acha que Deus promete firmar o quê com o seu povo? Olhando para o versículo 31. O que Deus promete firmar com o seu povo? E no versículo 32, a nova aliança que Deus está prometendo agora, está dizendo que seria como a velha aliança? O que você acha? E qual foi o motivo de Deus prometer uma nova aliança? Ou seja, se já tinha uma aliança, por que Deus prometeu firmar uma nova aliança? O que você acha? Escreva no papel aí a sua opinião e nós vamos já ter na tela esta resposta. Então, Deus promete firmar com o seu povo o quê? E esta nova aliança seria como a velha? E qual foi o motivo de Deus prometer uma nova aliança? Bem, aí está. Então, Deus promete firmar uma nova aliança com o seu povo. E não seria, de forma alguma, como aquela aliança velha. Como diz o versículo 32, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Então, Deus está dizendo, esta nova aliança que eu vou firmar não vai ser como aquela aliança e nós acabamos de ver agora, né? Em Êxodo capítulo 19, versículo de 1 a 5, Deus está dizendo, não vai ser como aquela aliança que eu fiz ali no Monte Sinai, quando tirei vocês do Egito. Não, vai ser uma nova aliança. Tá? E, versículo 32, Deus está dizendo o porquê. O porquê que ele vai firmar uma nova aliança? Está lá. Porque a nação de Israel quebrou aquela aliança, anulou aquela aliança, anulou o acordo, anulou o testamento. Então, um acordo é feito entre duas pessoas, no caso aqui, entre Deus e a nação de Israel. Agora, quando uma dessas pessoas quebra o acordo, a aliança, então, está quebrada. Então, esse foi o motivo. A nação de Israel quebrou a aliança e Deus promete firmar agora uma nova aliança. Jeremias ainda, capítulo 31, a pergunta é, aonde seria escrita a nova aliança? Então, lembra que a velha aliança, feita lá no Monte Sinai, foi escrita em tábuas, né, de pedra. Ali tinha os 10 mandamentos. Agora, onde seria escrita a nova aliança? Está lá no versículo 33. Ele diz, diz lá, escreverei nos seus corações, né? No seu íntimo, depende da versão, na sua mente, no seu coração, depende da versão que você tem das Escrituras. Mas Deus está dizendo que aquela aliança que ele vai firmar agora, né, que está dizendo pela boca do profeta Jeremias, Deus está dizendo, essa nova aliança, ela não será como a aliança que eu fiz com os antepassados lá no Egito, será uma nova aliança. E essa nova aliança eu não vou escrever em pedra, eu vou escrever no íntimo, no seu coração. Então, a minha palavra estará na sua mente, no seu coração. Bem, versículo 34, quais as promessas da nova aliança que não tinha na velha aliança? Duas coisas aí que na velha aliança não tinha. E que Deus promete duas coisas aí no versículo 34. Que todos iriam conhecer o Senhor, desde o menor até o maior. Então lembra que na nação de Israel, Deus não permitia, pela lei de Moisés, que os outros povos tivessem intimidade com Deus. Lembra que a queda de Salomão foi porque ele se casou com mulheres que não pertenciam à nação de Israel? Então, não eram todas as pessoas da terra que tinham este privilégio de ter intimidade com Deus. Mas Deus, agora, nessa nova aliança que ele está dizendo pelo profeta Jeremias, que, como nós já falamos, Jeremias profetizou aí por volta do ano 580 a.C., ou seja, então Deus está dando esta profecia aproximadamente 600 anos antes dela se cumprir. Porque essa profecia aqui de Jeremias 31 vai se cumprir quando Jesus morre na cruz. Isso nós vamos ver lá na carta aos Efésios, daqui a pouquinho. Bem, todos poderiam então conhecer Deus, e Deus
perdoaria as suas maldades, os seus pecados. Deus está dizendo que na nova aliança eu não vou mais lembrar dos seus pecados. Então, na velha aliança, depois nós vamos ver também na carta aos Hebreus, que na velha aliança, Deus, ele não perdoava pecados, apesar de muitas vezes o texto no Velho Testamento indicar perdão de pecados, mas ela é só uma expressão, porque nós vamos ver na carta aos Hebreus que esses pecados não podiam ser perdoados porque o sangue de touros e bodes não podiam perdoar os pecados. O que perdoa os pecados, tanto daqueles que viveram sob o regime da velha lei, quanto hoje da nova aliança, é o sangue de Jesus Cristo. Então, esta profecia de Jeremias, 580 anos antes de se cumprir, Deus está dando duas grandes bênçãos para quem estiver nessa nova aliança. Todos poderiam ter a oportunidade de conhecer Deus, como Jesus, nós já vimos, falou em Marcos capítulo 16, versículo 15, para ir pregar o evangelho para todas as pessoas. Para quê? Porque através do evangelho, todas as pessoas poderão ter a intimidade, o contato com Deus. Tá? E isso nós vamos ver na aula 7 da semana que vem, sobre o evangelho e como nós vamos ter essa intimidade com Deus. Bem, então essa é a promessa para a nova aliança. Todos iriam ter o privilégio de conhecer Deus e também Deus poderia perdoar os seus pecados. Como nós vamos ver também que através do evangelho é que nós vamos ter o perdão dos nossos pecados, através do evangelho de Jesus Cristo, que nós vamos aprender que ali temos o perdão dos pecados. Bem, como foi cancelada a lei de Moisés? Agora nós já vamos partir para esse ponto, saber como é que foi cancelada essa lei e por quê. Nós já vimos o porquê, porque eles quebraram a aliança. Então já vimos até agora que Deus, então, ele fez uma grande aliança com a nação de Israel, isso nós aprendemos na aula 3. Nós já vimos agora também que chegou o momento que Deus disse, basta, não suporto mais os seus pecados e agora vou firmar uma nova aliança. Porém, para firmar uma nova aliança, uma aliança vai ter que ser cancelada, porque 2 testamentos não podem vigorar ao mesmo tempo. Deixa eu fazer uma pequena ilustração aqui. Imagine que você, hoje, no ano de 2020, no mês de abril, está fazendo um testamento. E você coloca no seu testamento aquilo que é o seu desejo. Não é assim um testamento? Você vai fazer um testamento, você vai escrever ali, eu vou deixar para o meu primeiro filho uma casa, para o segundo filho eu vou deixar o carro, para o terceiro filho eu vou deixar um apartamento. Bem, você colocou e registrou nesse testamento a sua vontade. Ok, você foi num cartório, registrou o testamento, está tudo ali perfeito, ok. E você agora tem um testamento. Os seus filhos não podem já pegar a casa e vender. O segundo filho não pode pegar o carro e vender. O terceiro filho não pode pegar o apartamento e vender, apesar de esses bens já estarem no testamento, neste acordo, na vontade sua que foi expressada ali, porém você ainda está vivo e eles não podem tomar posse e fazer o que quiserem com esses bens. Porém, como o testamento é seu, você ainda estando vivo, você pode fazer isso com os seus bens. Se você quiser vender a casa, trocar a sua casa por um barco, ou fazer qualquer outra coisa assim, você pode, porque é seu, né? É de propriedade sua. Agora, você pode fazer e mexer no testamento. Você pode, então, ter aquele testamento e você, daí 10 anos, você vendeu aquela casa e comprou 2 apartamentos. Você vendeu o carro e comprou mais 2 carros. E você vendeu aquele apartamento e comprou uma casa, um sítio. Ok. Você agora fez um segundo testamento. Você fez um novo testamento. E você agora vai pegar esse novo testamento e você vai registrar as 2 casas para o primeiro filho, os 2 carros para o segundo filho e o sítio para o terceiro filho.
Ok, você vai registrar esse testamento, está documentado a sua vontade, o acordo que você está fazendo com seus filhos, com a sua família, porque se você morrer, já está acordado, já está testificado, já está feita ali a sua vontade, né, registrada em cartório. Bem, se acontece de você morrer, o juiz vai ter ali nas mãos dele dois testamentos. Aquele que você fez primeiro e o que você fez segundo. Então, qual dos dois testamentos você acha que terá validade para o juiz? O primeiro ou o segundo? A conclusão não é muito difícil. Com certeza é esse segundo testamento, é esse novo testamento que foi feito, porque dois testamentos não podem vigorar ao mesmo tempo, mesmo porque muitas vezes o primeiro testamento ele vai ter registrado coisas ali que possivelmente agora, depois de 10 anos, você já até vendeu aqueles bens. E você já colocou no outro testamento coisas novas que você adquiriu ou registrou ali coisas que você já vendeu, enfim, você tem um novo testamento. Então, esses dois testamentos não podem vigorar ao mesmo tempo, apesar do primeiro ser um documento importante e o segundo agora ser aquele que o juiz irá dar ganho para aquele Novo Testamento. Assim também é a Bíblia. A Bíblia ela tem o Velho Testamento, onde Deus fez um acordo com uma nação, a nação de Israel. E a nação quebrou este acordo, quebrou ali aquilo que Deus tinha colocado como sua vontade para a nação cumprir. A nação não cumpriu, Deus agora promete e faz um novo testamento, uma nova aliança, um novo acordo por meio de Jesus Cristo. E nós vamos ver, então, que este segundo acordo, essa primeira aliança, ela teve validade para os judeus. E enquanto aquela lei ainda estava, enquanto existia a nação de Israel. E agora Deus faz uma nova aliança. E nós vamos ver agora sobre como foi cancelada a lei de Moisés. Bem, Efésios. Vamos para... Abra comigo sua Bíblia na carta aos Efésios. No capítulo 2, tem um texto bem interessante aí. A carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Muito bem. Estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo essa carta aos cristãos da cidade de Éfeso. Vamos só lembrar do contexto da carta aos Efésios. Esta carta foi escrita aos cristãos da cidade de Éfeso. Então, Éfeso era uma cidade que era dominada pelo governo romano naquela época. E eram gentios, né? As pessoas que moravam na cidade de Éfeso eram gentios, ou seja, eles não pertenciam à comunidade de Israel, como diz o texto. Então, os gentios eram todas as pessoas que não eram judeus. Porém, em Cristo, quando o evangelho foi pregado naquela região, muitos da cidade de Éfeso aceitaram o evangelho e se tornaram cristãos. Por isso que o texto diz no versículo 11, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento
E realmente, eles eram gentios, chamados incircuncisão, porque os gentios não se circuncidavam, né? Quem tinha circuncisão era os israelitas. E versículo 12 fala que naquela época, os gentios então estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças, ou seja, Deus não tinha feito a primeira aliança com outros povos, a não ser os descendentes de Abraão. Né? E que estava lá no versículo 12, no final, diz que os gentios estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Então, essa era a condição de um gentio. Né? Então, a lei de Moisés previa nesta lei que um gentio ele estava separado da comunidade de Israel, ou seja, uma pessoa que não era um judeu não fazia parte da comunidade de Israel, como diz o versículo 12, estava como um estrangeiro, né, às alianças, né, da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Então essa era a condição de quem não era judeu, estava separado de Deus, essa era a condição. Porém, nós vamos ver agora, em capítulo 2 de Efésios, como nós já lemos, versículo 11 a 16, há uma pergunta aí. Quem é a nossa paz? Que é citada aqui no versículo 15. Quem é a nossa paz? E o que era a parede da separação, a inimizade? Então, a nossa paz é Jesus Cristo, porque é Ele que trouxe essa aliança que nos uniu com Deus. E o que era a parede de separação da inimizade? Está lá, no versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. Então, a lei de Moisés, ela separava judeus e gentios. Como? Estava escrito nela. Na lei de Moisés estava escrito que um judeu jamais poderia ter certo tipo de contato com gentios. Então, os judeus eram proibidos pela lei de Moisés, pela lei de Deus, dada através de Moisés, a ter qualquer tipo de relacionamento com os gentios. Então, a lei de Deus separava judeus e gentios. Porém, nós vamos ver o que aconteceu, então, com esta lei. Então, aonde Cristo aboliu a lei dos mandamentos? Aonde ele aboliu? E o que Jesus criou a partir da sua morte? Então, Jesus, ele aboliu a lei dos mandamentos na cruz. Ele vai dizer isso no versículo 16, que ele reconciliar com Deus os dois, judeus e gentios, em um corpo por meio da cruz. Então, lá no versículo 15 também, anulando em seu corpo ou na cruz a lei dos mandamentos. Então, Cristo aboliu a lei dos mandamentos em seu corpo, ou seja, na sua carne, como diz algumas versões, ou seja, na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele diz, está consumado, ou seja, está feito o que ele veio fazer, inclusive cumprir a lei, porque o próprio Jesus, enquanto estava vivo aqui na terra, ele mesmo disse que poderia passar os céus e a terra, mas a palavra dele não ia passar, né? Ia se cumprir do jeito que Deus falou. E Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei conforme Deus a deixou. Bem, e o que Jesus criou a partir de sua morte? Está aí, um novo homem, como diz lá no versículo 16, e reconciliar com Deus os dois, né? Por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. No versículo 15 também ele fala, né? O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem. Ou seja, agora tanto judeus quanto gentios, quanto qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, quando ele aceita Jesus através do evangelho, que nós vamos ver na semana que vem, ele se torna um discípulo de Jesus, um cristão, um seguidor de Jesus. Tanto homem quanto mulher, não importa. Se ele está em Cristo, é uma nova criação e agora ele se torna uma nova pessoa. Então, de quais povos Jesus fez isso? De quais povos Jesus juntou? Desses dois povos que ele juntou e fez um novo homem.
Agora ficou mais fácil, né? Judeus e gentios, desses dois, né? Porque na mente de Deus só existiam esses dois grupos de pessoas na Terra. Ou era um judeu ou era um gentio. Qual foi a porcentagem do cancelamento do Antigo Testamento? Ou seja, será que Deus anulou só 50% da lei de Moisés, dada a Moisés? Será que Deus anulou 20%? O que você acha? O que você responderia aí? Temos uma passagem, duas passagens, na verdade, das Escrituras para a gente poder ver isso aí. Tá? Mas, já de cara, vamos ver que Deus ele cancelou 100% do Antigo Testamento, porque ele trouxe uma nova aliança. E é interessante isso, porque quando a gente vai pensar sobre isso, a gente logo pensa, poxa, mas e aquela lei lá do Velho Testamento que diz para não matar, para não adulterar, para não roubar? Será que essas leis também foram abolidas? Sim, foram abolidas. Porque se você observa, quando Jesus agora vem ensinar a nova aliança, em Mateus capítulo 5, Jesus vai deixar muito claro estas questões. Jesus vai dizer lá, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que já olhar com a intenção de matar, já cometeu pecado. Então Jesus, na verdade, ele colocou até mais rígida agora essa lei. Porque no Antigo Testamento, para cometer o pecado, você tinha que matar. Agora Jesus diz em Mateus capítulo 5 que aquele que já olhar com a intenção já cometeu o pecado. Não precisa matar para cometer o pecado. É a mesma questão do adultério. Jesus vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que já olhar com a intenção já cometeu o pecado no coração. Então, por isso que foi abolido 100% do Velho Testamento. A lei de não matar foi abolida, porque agora, só de olhar com a intenção de matar, já cometeu o pecado. Ainda mais, imagine se concluir ainda em matar. Né? Então, Jesus ele vai abolir 100% da lei, porque ele vai dar uma nova aliança. Lá na carta aos Colossenses, se você tem aí, como está escrito, né, esse ARA, significa a versão Almeida, Revista e Atualizada. Então, se você tem a Bíblia a Almeida, Revista e Atualizada, lá vai falar que essa lei foi removida inteiramente. Eu entendo que inteiramente é 100%. Né? Inteiramente, para mim, não é 40%, 30%, 10%, 90%. Inteiramente é 100%. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 18 e 19, fala que esta lei ela foi revogada, ou seja, anulada, porque era fraca e era inútil. Olha só, abra sua Bíblia comigo para esta carta, né, aos Hebreus, no capítulo 7. Hebreus capítulo 7, no versículo 18, fala: a ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então, a carta aos Hebreus é uma carta excelente para estudarmos sobre essa aliança de Deus. E aí diz que a ordenança anterior, porque assim também era tratado o Velho Testamento, a lei de Moisés, né, a ordenança anterior é revogada. Ou seja, a palavra revogar significa anular. E o motivo está dizendo aqui, porque ela não tinha a utilidade para salvar o homem. A lei nunca foi feita para salvar as pessoas. A lei foi introduzida por causa do pecado do povo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora, foi introduzida, como diz aqui o versículo 19, foi introduzida uma esperança superior. Que esperança superior é essa? É a nova aliança. Porque através da nova aliança em Jesus Cristo é que nos aproximamos de Deus. Ok? Vamos fazer algumas comparações agora.
a comparação da velha aliança dada por Moisés e a nova aliança dada por Jesus. Vamos fazer essa comparação, que ela é muito interessante. Abra sua Bíblia aí, se você já está na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 e 7. Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7, diz assim o seguinte: Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim também como a aliança, da qual ele é o mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Olha o versículo 7 agora, que é muito interessante e importante, hein? Hebreus 8, 7. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, olha aqui que a carta que aos Hebreus está ensinando. Está dizendo que Jesus, ele teve um ministério mais excelente do que o ministério de Moisés. Por que o ministério de Jesus era mais excelente? Porque o ministério de Jesus tem promessas superiores. Lembra que Jeremias profetizou que na nova aliança todos tinham a possibilidade de ter intimidade com Deus e os pecados seriam perdoados e Deus não lembraria mais. Então, o ministério de Moisés não tinha isso. Não tinha salvação. O ministério de Moisés não tinha perdão de pecados, em que Deus esqueceria completamente dos nossos pecados. Então, o ministério de Jesus, o sacrifício foi feito uma só vez. Então, Jesus, ele é o mediador de uma superior aliança. A aliança de Moisés é uma aliança inferior, porque era fraca, era inútil, como nós vimos aí no capítulo 7, versículo 18. Então, a aliança de Jesus, ela é instituída com superiores promessas. Então, muitas promessas que nós temos na nova aliança que não tem na velha aliança. Agora, a primeira aliança, ela era perfeita para salvar o homem? Olha só como fala no versículo 7. O que você acha? A primeira aliança era perfeita para salvar o homem? Claro que não. Nós já vimos que no capítulo 7, versículo 18, nós já vimos que ela era fraca, era inútil. Agora, na carta aos Hebreus, ainda no capítulo 10, versículo 1, olha que interessante esse versículo. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, sendo uma vez purificados, uma vez por todas, não mais sentiriam culpados do seu pecado. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos seus pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tirem pecados. Olha que interessante aqui. Então, nós lemos capítulo 10 de Hebreus, versículos de 1 a 4, mais completo aqui. Então, a lei de Moisés, ela era uma sombra dos benefícios que hão de vir. Não era a realidade. A realidade realmente se encontra na nova aliança em Jesus. É interessante aqui, ele vai dizer no versículo 4, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tirem pecados. Então, no Velho Testamento não tinha perdão de pecados, porque o sangue de touros e bodes não podia fazer isso. Né? Agora, o versículo 3 do capítulo 10 de Hebreus fala que aqueles sacrifícios, esses sacrifícios, são apenas uma recordação anual dos pecados. Então, não era purificação plena dos pecados, apesar de muitas vezes o texto do Velho Testamento trazer essa expressão, de purificação dos pecados, mas não era uma purificação completa, em que Deus iria esquecer completamente deste pecado. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 1, primeiramente diz que a lei era apenas uma sombra
sombra dos benefícios que hão de vir. Então, era só uma sombra, uma coisa passageira, porque a sombra é assim, né? O sol está ali fazendo uma sombra, a sombra da árvore, com pouco a sombra vai sumindo, enquanto o sol também já vai aí se pondo. Então era transitória, a lei era transitória. Deuteronômio capítulo 5, versículos de 1 a 3, vamos dar uma olhada lá comigo, lá no 5º livro da sua Bíblia, lá no Velho Testamento, né? Deuteronômio capítulo 5, fala que esta lei do Velho Testamento, para quem que ela foi dada? Olha só, Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 1. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou anunciando. Aprenda-os e tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, todos nós que estamos hoje vivos aqui. Observem o texto, então. A velha aliança, Moisés está dizendo aqui. Então, nós estamos aqui, voltamos no tempo aqui, lá no começo, lá quando Moisés tirou a nação de Israel do Egito e já estava pronta para entrar na terra de Canaã. E Moisés está dizendo aqui, convoca o povo, está dizendo, olha, Deus fez essa aliança conosco, com todos nós que estamos hoje vivos aqui. Não foi nem com os nossos antepassados. Então Moisés está dizendo, essa aliança que Deus fez, não foi com as pessoas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, não foi com os nossos antepassados, foi com todos nós que estamos vivos aqui. Então isso também nos ajuda a entender, quando Moisés fala dessa forma, que esta aliança que Moisés está dizendo aqui não foi feita para mim e para você hoje, para o ano de 2020. Ele está sendo bem claro. Foi para nós que estamos todos nós vivos hoje aqui. Então essa aliança era para os israelitas, para a nação de Israel. Porém, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, como já foi citado aqui nesse estudo de hoje, Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus, ele vai dizer para os seus apóstolos sobre o que agora ia fazer com a mensagem de Deus. Jesus diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Agora a mensagem de Deus é para o mundo todo. Então, a nova aliança agora é dada a todas as nações. Não é somente com a nação de Israel. Você está observando a diferença da velha para a nova aliança? Na velha aliança, a mensagem de Deus somente para os israelitas. Na nova aliança, a mensagem de Deus para todas as nações. Voltando um pouco, né, em Hebreus capítulo 10, como já acabamos de ler agora, na velha aliança o sacrifício era feito pelo sangue de animais. Na primeira carta do apóstolo Pedro, ele vai dizer que agora a nova aliança ela foi feita de uma vez por todas. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, a nova aliança não foi selada com sangue de animais, mas foi selada com o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, a nova aliança foi, então, selada com o sacrifício pelo sangue de Jesus Cristo. Muito bem. Em Hebreus capítulo 10, verso 11, vai dizer lá que a velha aliança eram oferendas de sacrifícios, vários sacrifícios. E já no capítulo 10 de Hebreus, versículo 12, continuando, fala que a nova aliança, Jesus se ofereceu em um único sacrifício. Então, na velha aliança, as oferendas eram de vários sacrifícios. Mas agora, na nova aliança, foi feito um único sacrifício, por meio de Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 8, verso 13, olha que interessante essa passagem. Hebreus, capítulo 8, versículo 13, ele vai dizer aqui o seguinte,
Olha que passagem muito bonita essa aqui. Ele vai dizer, Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, a velha aliança, o Velho Testamento, ele desapareceu quando Jesus fez o sacrifício naquela cruz pelos nossos pecados. E a velha aliança se tornou antiquada, ou seja, sem valor, passado, porque ela era uma sombra, como nós vimos agora em Hebreus 10:1. A velha aliança era uma sombra dos benefícios que haveriam de vir. Era uma velha aliança. Jesus trouxe uma nova aliança. Eu pergunto a você agora, você quer ficar numa aliança velha, que não tinha promessas de vida eterna, que não tinha promessas de perdão, que não tinha promessas de ter intimidade com Deus? Ou você quer estar numa nova aliança, onde você tem todos esses benefícios? Em qual das alianças você quer ficar? Nas duas não tem como. Não tem como dois testamentos vigorar ao mesmo tempo. Ou vai ser um, ou vai ser outro. Em qual você quer ficar? Mateus capítulo 24 vai dizer, no versículo 35, que esta aliança de Jesus, ela dura para sempre. Gálatas capítulo 3, versículo 11, fala que a velha aliança, ela não justifica ninguém diante de Deus. Nós vamos ver algumas passagens daqui a pouco sobre o livro de Gálatas. E ainda, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer que a nova aliança, ela justifica, ela santifica em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, você quer ficar numa aliança onde não tem justificação? Você não é justificado, né? Você não é tornado uma pessoa justa, não pelos seus méritos, mas por causa do sangue de Cristo? Você quer ficar numa aliança assim? Ou você quer ficar numa aliança onde você tem a justificação, você tem a santificação? Então, tem que escolher em qual aliança nós queremos ficar. Ok? Bem, em Hebreus capítulo 10, versículo de 1 a 4, nós lemos agora, a aliança antiga ela não perdoa pecados. Em Hebreus, ainda capítulo 10, versículo 16 e 17, diz que a nova aliança, os pecados são perdoados para sempre, como nós vimos a promessa lá em Jeremias 31, 34. Em Êxodo capítulo 31, fala que a velha aliança, os judeus guardavam o sábado. Já em Atos capítulo 20, versículo 7, nós vamos ver que no Novo Testamento os cristãos, eles se reuniam no primeiro dia da semana para celebrar a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo e proclamarmos, anunciarmos que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou. Isso nós fazemos no domingo, no primeiro dia da semana. Vamos ver agora, então, o momento em que a nova aliança começa, ou começou a vigorar. Deus deu essa nova aliança e chegou o momento que ela vai começar a vigorar. Em Hebreus, capítulo 9, versículos de 15 a 17, olha que texto interessante para nós sabermos o ponto certo da onde a lei começou a vigorar. Hebreus capítulo 9, versículo 15 diz, por essa razão, Cristo é o mediador de uma aliança nova, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Então, a partir de qual momento entrou em vigor a lei de Cristo? O texto está muito claro. Quando Jesus, então, morre e agora, com a morte de Jesus e a sua ressurreição, começa a vigorar a nova aliança.
Então, o Velho Testamento, ele vai durar até a morte de Jesus. Nós estamos vendo aqui, versículo 17, no caso de um testamento, ele só tem, no caso de ter um Novo Testamento, ele só terá validade quando o testador morre. Então, lembra do exemplo que eu dei? Se uma pessoa faz um testamento deixando os bens para os seus filhos, o testamento só vai ter validade quando essa pessoa morre. Enquanto ela não morre, ainda o testamento não está em vigor. Então, Jesus, como está na observação aí no seu slide, Jesus Cristo, ele nasceu, viveu e morreu debaixo da lei de Moisés. Então, enquanto Jesus estava andando aqui nesta terra, vigorava a lei de Moisés. Por isso que em muitos textos dos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus indo no templo, Jesus curando e mandando oferecer os sacrifícios. Por quê? Porque enquanto Jesus vivia, ele estava sob o regime da lei de Moisés, porém, como ele mesmo é que faz o testamento, ele é Deus, ele já estava reescrevendo a nova aliança para começar a vigorar assim que ele morresse. Assim que Jesus morre na cruz, o véu do santuário é rasgado, já não vai ter agora mais o templo, já não vai ter mais a lei de Moisés, e vai vigorar a nova aliança. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, fala que na lei de Moisés, na antiga lei, Deus falava por meio dos seus profetas, por meio de Moisés. Mas, agora, na lei do Novo Testamento, Deus fala através de Jesus Cristo. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, na lei de Moisés, Deus falava com o povo através dos profetas. Agora, no Novo Testamento, Deus fala através de Jesus Cristo. E quem é Jesus, conforme o Evangelho de João 14,6? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então o texto aí está dizendo até ninguém vai ao Pai, mas o texto lá nas suas escrituras, Jesus está dizendo, respondendo aos seus discípulos, ninguém vem ao Pai, porque Jesus é o próprio Pai, está dizendo, ele fala para Filipe aí nesse mesmo texto, Filipe, você não conhece o Pai, mas você está andando comigo há tanto tempo, Filipe. Enfim, Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro e João ali, dizendo que não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Ou seja, na lei de Moisés não tinha salvação. Não existia. Os que viveram sob o regime da velha aliança, eles vão ser salvos e perdoados seus pecados por causa do sangue de Jesus. Isso é que Deus é que vai fazer esse julgamento, não cabe a nós. Mas é por meio de Jesus, como nós vimos agora, no capítulo 9 de Hebreus, nós lemos agora, que Jesus é o mediador. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Deus diz lá, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a herança da promessa eterna. Visto que ele morreu. Olha só, Hebreus 9, 15, no final diz que Jesus morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a antiga aliança. Então, Jesus morrendo na cruz, ele morre também em resgate pelos que viveram sob o regime da antiga aliança. Hebreus, capítulo 9, versículo 15, diz que Jesus agora é o mediador entre Deus e os homens. Qual é o perigo? Qual é o perigo de continuar seguindo, ou continuarmos seguindo a lei de Moisés? Será que há algum perigo? O que você acha? Vamos supor que alguém hoje está seguindo a lei de Jesus, mas ao mesmo tempo também seguindo a lei do Velho Testamento. Vamos supor que alguém está seguindo essas duas leis, as duas alianças ao mesmo tempo. Será que há algum perigo nisto? O que você acha? Será que há algum perigo nisto? Bem, vamos pensar um pouco. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele disse que é loucura começarmos a vida cristã recebendo o Espírito Santo pela fé e depois começarmos a praticar a lei de Moisés. Está escrito em Gálatas 3:1.
E nós vamos pegar agora o livro de Gálatas e vamos ver várias coisas neste livro maravilhoso, nessa carta que foi escrita aos cristãos da região da Galácia, porque o problema daqueles cristãos ali era exatamente esse. Eles estavam migrando da lei de Cristo para a lei de Moisés. E nós vamos, então, ver algumas coisas com relação ao ensinamento do Espírito Santo para os Gálatas. Abra sua Bíblia comigo, então, no livro de Gálatas, capítulo 1. E ali você já pode observar no versículo 1 que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, inspirada pelo Espírito Santo. E o contexto da carta aos Gálatas é praticamente, em termos de nacionalidade, o mesmo contexto da carta aos Efésios. Os cristãos da região da Galácia, anteriormente, eram gentios por nascimento e também separados da comunidade de Israel. Porém, os Gálatas, eles ouviram o Evangelho e aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo e se tornaram cristãos. Ao se tornarem cristãos, os judaizantes, os judeus que não aceitaram o Evangelho e que conheciam bem da lei judaica, eram líderes da lei judaica, os judeus também andaram por várias regiões onde Paulo pregava o Evangelho, os judeus vinham pregando a lei de Moisés. E, infelizmente, muitos cristãos que nada conheciam sobre a lei de Moisés, começou a conhecer primeiramente a Cristo, vários cristãos começaram a migrar da lei de Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo, para a lei de Moisés. E a carta aos Gálatas vai explicar o perigo disso, de um cristão estar nessas duas alianças ao mesmo tempo, ou então somente na lei de Moisés. E por isso, no capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que eles pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O versículo 6, Paulo chama a atenção desses cristãos da Galácia, dizendo: admiro-me, em algumas versões até Paulo usa um termo meio sarcástico, dizendo: estou maravilhado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que Paulo vai dizer que, na verdade, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo a esses cristãos da Galácia que eles estavam abandonando Deus. Quando ele diz no versículo 6, admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Então, quem é que chama uma pessoa pela graça de Cristo? É Deus. Então, as pessoas estavam abandonando Deus. Agora, no versículo 7 está dizendo que, na realidade, não é o Evangelho. O que acontece é que algumas pessoas estão perturbando vocês. Algumas pessoas que Paulo está dizendo são também falsos profetas, falsos mensageiros, como nós já vimos semana passada, sobre os profetas. Aqui nós temos mestres da lei, que eram também aqueles que levavam supostamente a mensagem de Deus. E Paulo está dizendo, essas pessoas estão querendo perturbar, perverter o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo fala no versículo 8, olha, mas ainda que nós, um apóstolo, ou até um anjo dos céus venha pregar um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Então, qual que era o evangelho diferente que os gálatas estavam recebendo? A lei de Moisés. E Paulo está dizendo, olha,
essas pessoas estão trazendo a lei de Moisés para vocês, vocês nunca observaram essa lei, e agora vocês estão abandonando, como diz no versículo 6, vocês estão abandonando Deus para seguir a lei de Moisés. Paulo está falando, estou admirado com vocês. Okay? Então, esse é o contexto da carta aos Gálatas. Né? Esses cristãos estavam migrando da lei de Moisés, da lei de Jesus, da graça de Deus, para seguir a lei de Moisés. E nós vamos ver que há um grande perigo nisso. Vamos acompanhar o slide aí, em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ou, dependendo da versão, quem os fascinou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Eu estou lendo aqui o versículo 1 do capítulo 3 de Gálatas, só para nós entendermos um pouco sobre este capítulo, que ele vai falar um pouco sobre a lei, né, e a fé. A lei e a fé, que vão ser duas coisas distintas. Porque no versículo 10, acompanhe comigo agora o que está aí na sua tela, o versículo 10 está dizendo: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas prescritas no livro da lei. Então, o apóstolo Paulo, olhando agora para a sua tela, no slide que está aí, Gálatas 3,10, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, escreveu que quem obedecer a qualquer uma dessas leis de Moisés estará debaixo de maldição. Olha que forte isso. E em Gálatas capítulo 5, versículo 2 e 3, olha só que interessante, Gálatas 5, versículo 2 e 3, diz o seguinte: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declara a todo homem que se deixe circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, a pessoa que começa a seguir uma lei de Moisés, ela está obrigada a cumprir toda a lei. O que mais? Gálatas 5,4. Mas em relação a Jesus, tal pessoa é desligada e da graça decai. Olha o versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Olha só, caíram da graça, separada está de Cristo. Então, com relação a Jesus, quando uma pessoa segue a lei de Moisés, com relação a Jesus, essa pessoa, diz a palavra de Deus, que ela está desligada de Jesus. Ela caiu da graça. Olha Gálatas capítulo 5 ainda, versículo 2 e 3, mais uma vez aí, ele vai dizer, para quem rejeitar Cristo, basta praticar quantas leis de Moisés? Uma somente, porque aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo dar o exemplo do que estava acontecendo na região da Galácia, que as pessoas estavam ouvindo que precisariam se circuncidar, ou seja, praticar essa lei de Moisés para ser aceito por Deus. Mas olha só no versículo 2, no versículo 3 está dizendo, está declarando que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, então basta praticar uma lei só de Moisés, qualquer que seja ela, está obrigado a cumprir toda a lei. Aí em Gálatas ainda, capítulo 5, verso 5, fala que porque nós, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, nós esperamos pelo Espírito, não é pela lei. Em Gálatas ainda, capítulo 3, versículo 10 e 14, olha, volta lá em Gálatas, capítulo 3, versículos de 10 a 14. Vai dizer o seguinte: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição,
diz aqui o texto. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Agora, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu, olha só, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que não for, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, ou seja, é maldição para os que praticam a lei de Moisés, porque Cristo cancelou toda essa lei. E a observação desta lei como mandamento seria anular todo o sacrifício de Jesus. É muito forte essas questões, né, quando a gente vai falar sobre a lei de Moisés. Então, o Velho Testamento contém todo o relato de Deus nas eras patriarcal e mosaica. E serve para nós hoje como? É como um mandamento para ser obedecido hoje em dia? A lei de Moisés? Ou como história do povo de Deus? É claro, como história do povo de Deus, porque nós estamos vendo o perigo de seguir a lei de Moisés. Eu deixei um pouco mais resumido agora um quadro aqui na sua tela. Nós vamos ver 10 coisas. 10 coisas que o Espírito Santo nos informa sobre quando um cristão, uma pessoa, começa a praticar uma só das leis de Moisés. Uma só. Nós vamos ver aqui o que o Espírito Santo nos diz. Olha só, 10 coisas. Nós acabamos de ver algumas delas aqui no livro de Gálatas. E depois você pode olhar o livro de Gálatas e ainda fazer um resumo sobre isso. Então vamos ver esse resumo que eu fiz aqui. Vamos fazer alguns comentários sobre pessoas que estão com um pé na lei de Moisés e com um pé na lei de Cristo. Então você precisa observar se aquilo que está na sua bagagem espiritual hoje, ela está no Novo Testamento, na lei de Jesus, ou no Velho Testamento, na lei de Moisés. Porque a palavra de Deus é muito clara sobre o perigo de estarmos seguindo a lei de Moisés. Então, o que o Espírito Santo diz que acontece quando alguém segue a lei de Moisés e Jesus ao mesmo tempo, como estava acontecendo aqui na região da Galácia? Primeiro, o Espírito Santo diz que essa pessoa está abandonando Deus. Isso é muito forte, gente. Parece que a pessoa não se dá conta disso, mas é isso que o Espírito Santo está dizendo pela boca do apóstolo Paulo. Olha o capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Então, quem que nos chama pela graça de Cristo? Deus. E ele fala, então, vocês estão abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, pessoas estão abandonando Deus para seguir a lei de Moisés, para seguir uma nova mensagem. Então, isso é muito perigoso, porque você imagina, né? Você sabia disso? Se você hoje está seguindo uma lei de Moisés, o Espírito Santo está dizendo que você está abandonando Deus. Talvez você não está se dando conta disso, mas é isso que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. Olha aqui, capítulo 1, versículo 6. Estou admirado de que vocês estejam abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Então, se você hoje está refletindo na sua bagagem espiritual, se tem ali uma lei de Moisés que você está seguindo, a palavra de Deus está dizendo que você está abandonando Deus. No segundo ponto aí, a palavra de Deus está dizendo lá em Gálatas capítulo 3, versículo 1, torna-se insensato. Olha só Paulo falando aos Gálatas, ó Gálatas insensatos. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa que não está raciocinando direito, uma pessoa que não está com suas faculdades mentais no lugar, ou seja, um louco. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês, Gálatas, são
uns insensatos. Vocês não estão raciocinando direito. E por que isso? Porque, ainda continuando aí no terceiro ponto nosso, porque eles estavam enfeitiçados. Olha que interessante isso. Então o Espírito Santo diz que a pessoa se torna insensata porque ela está sob um feitiço. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Paulo está dizendo aos Gálatas. Quem os enfeitiçou ou quem os fascinou? A pessoa está fascinada com este falso ensino da lei de Moisés. Então, um falso profeta, um falso mensageiro, se dizendo um mensageiro de Cristo, vai dizer para a pessoa que esta lei de Moisés precisa seguir. Aquela não, mas essa sim. Mas a palavra de Deus está dizendo, se a pessoa praticar a lei de Moisés, tem que praticar tudo, mas mesmo assim não vai ser justificada. E aqui, no terceiro ponto, olha que interessante, a pessoa está enfeitiçada, ela está sendo fascinada. Você já pensou nisso? Se você hoje está seguindo a lei de Moisés, a palavra de Deus está dizendo aqui com muita clareza, está sob um feitiço. Olha que forte isso. E no ponto número 4, aí, ainda em Gálatas, no livro de Gálatas, o ponto número 4 do nosso resuminho aí, em Gálatas capítulo 3, fala que a pessoa está debaixo de maldição. Olha que interessante, hoje pode ser que tenha algumas pessoas seguindo uma lei de Moisés, ou duas leis de Moisés, e ao mesmo tempo se dizendo um cristão, e a vida dela está a 1000 por hora de coisas boas. Ela tem carro novo, tem casa boa, está boa de saúde, e ela pensa por si mesma, eu estou seguindo sim essa lei de Moisés, mas olha como eu estou bem, olha como eu estou vivendo muito bem. Como é que eu posso estar debaixo de maldição? Não é essa maldição que a Bíblia está dizendo. Não é que você não vai ter coisas. Coisas não significam nada. O que significa é a nossa vida espiritual com Deus. O que a palavra está dizendo é o seguinte, que se a pessoa está seguindo uma lei de Moisés, ela pode estar muito bem fisicamente hoje, mas a maldição está pairando sobre ela. Ou seja, naquele dia, quando ela chegar diante de Deus, é o que vai dizer aí o versículo 11, ela não será justificada diante de Deus. É o ponto número 5 aí. Olha aí a sua telinha. O ponto número 5 fala que a pessoa não será justificada diante de Deus. Gálatas 3:11. Então, no versículo 10 do Gálatas 3, fala que a pessoa está debaixo de maldição porque está seguindo uma lei de Moisés. E no versículo 11 vai falar que mesmo que se ela praticar todas as leis de Moisés, mas no versículo 11 fala que não adianta, porque não vai ser justificado. Então, esta é a maldição. Porque quando chegar lá no dia final, lá no juízo final, Jesus vai dizer para essa pessoa, nunca te conheci, nunca te conheci. Porque a lei de Moisés, ela era transitória, ela tinha um tempo para vigorar. E daqui a pouquinho nós vamos ler ainda no capítulo 3, esta questão desse tempo que a lei de Moisés ia vigorar. Nós já vimos um pouco sobre lá em Hebreus, capítulo 9, verso 15. Mas, enfim, aqui então, no ponto número 5, fala que a pessoa não será justificada diante de Deus. Por isso que ela está debaixo de maldição. Ou seja, então, no capítulo 3, versículo 10, fala que ela está debaixo de maldição, seguindo uma lei de Moisés. Mas se ela persistir em seguir toda a lei, versículo 11 diz que ela não será justificada diante de Deus, porque o justo, ele viverá pela fé, não é pela lei de Moisés. Continuando aí o nosso resuminho aí, o ponto número 6. Ponto número 6, nós já vamos passar lá para o capítulo 5 de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, olha só que interessante, capítulo 5, versículo 2, vai dizer o seguinte, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Então, Paulo está dizendo para os Gálatas, se vocês cumprirem esta lei de Moisés somente, qualquer uma delas, mas Paulo está sendo específico sobre esta, se vocês cumprirem uma só, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo, quando eu falo Paulo, vocês estão me entendendo,
porque Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está dizendo para esta pessoa que Cristo não serve para ela. Então, ou seja, na verdade, a atitude dessa pessoa que está seguindo uma lei de Moisés, ela está dizendo, com essa atitude, que Cristo para mim não serve. Mas como assim? Cristo para mim não serve, porque eu tenho a lei de Moisés. Não pode vigorar as duas ao mesmo tempo. Então, ou é uma ou é outra. E se a pessoa segue uma lei de Moisés, ela tem que seguir toda, mas a palavra de Deus deixa claro que não vai ter justificação. Então, o Espírito Santo está dizendo que essa pessoa está rejeitando Jesus. Jesus não está tendo nenhuma serventia para ela. No ponto número 7 do nosso resumo, a palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 5, verso 3, de novo declara a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, a pessoa que seguiu uma lei de Moisés, no caso aqui, como eu já disse, especificamente a circuncisão, a pessoa que se deixar circuncidar, ou a pessoa que seguiu uma lei de Moisés, ela está obrigada a cumprir, olha lá no ponto número 7, toda a lei. Mas lembra que no versículo 11 aqui do capítulo 3, mesmo se ela cumprir toda a lei, não vai ser justificada diante de Deus. Ela pode ser justificada aqui diante dos homens, mas diante de Deus, de maneira alguma. O ponto número 8, aqui do nosso resumo, olha o Gálatas 5, 4. Na verdade, Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Diz o seguinte: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Olha, duas coisas aqui no versículo 4. A primeira, o Espírito Santo está dizendo que quando uma pessoa está seguindo uma lei de Moisés, ela está separada de Jesus. Pode ser que você hoje está seguindo uma lei de Moisés, e está seguindo a lei de Jesus ao mesmo tempo, e no seu coração você diga, eu não estou separada de Jesus. Sim, mas quem está dizendo isso é você. Agora, nós temos que observar o que Deus está nos dizendo, o que o Espírito Santo está nos dizendo. O Espírito Santo está sendo claro. Quando uma pessoa está seguindo uma lei de Moisés, está claro aqui, essa pessoa está separada de Cristo. E ainda, no versículo 4, caiu da graça, ou seja, perdeu a salvação. Então, a possibilidade de uma pessoa perder a salvação, cair da graça, está aqui, quando ela segue uma lei de Moisés. Agora, o que ela precisa fazer se ela está fazendo isso hoje? Parar, pedir perdão para Deus e seguir somente Jesus. Somente aquilo que Jesus ensina. E o 10º ponto aí, do nosso resuminho, que está em Gálatas, capítulo 5, no versículo 18. Olha comigo, Gálatas 5, 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha lá, se uma pessoa está sendo guiada pelo Espírito, e é o Espírito Santo, ela não estará debaixo da lei. Ela não estará seguindo nenhuma lei de Moisés. Então, nosso ponto número 10 aqui, não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Quem? Quem está seguindo a lei de Moisés. Então, quem segue a lei de Moisés, não é o Espírito Santo que está guiando ela. Não é. A palavra de Deus está sendo bem clara. Ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo quando ela segue a lei de Moisés. Porque se ela estiver sendo guiada pelo Espírito Santo, está dizendo o versículo 18, se a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, ela não vai seguir nenhuma lei de Moisés. Agora, e se ela está seguindo a lei de Moisés? É porque ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. E quem é que está guiando essa pessoa? Aí, essa pessoa tem que perguntar para a pessoa que está guiando ela. Mas a palavra de Deus está dizendo, não é o Espírito Santo que está guiando. Olha só, 10 coisas que nós estamos vendo aqui no livro de Gálatas. E se você ler essa carta aos Gálatas, você vai ver claramente, com muita clareza, você vai ver mais outras coisas que o Espírito Santo diz do perigo
que uma pessoa está correndo com a sua salvação quando segue uma só lei de Moisés. Volta comigo na carta aos Gálatas, no capítulo 3. Eu quero terminar o nosso estudo de hoje fazendo uma pequena reflexão aqui em capítulo 3 de Gálatas, versículo 15. Gálatas 3,15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ter ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança dependesse da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Deixa eu explicar isso aqui. Você lembra que na nossa segunda aula do curso de teologia, nós falamos sobre 3 promessas que Deus fez para Abraão. Que ele ia dar a Abraão uma grande nação, isso está registrado em Gênesis capítulo 12. Ele ia dar a Abraão uma terra, uma grande nação, uma grande nação, e bênçãos para todas as famílias da terra por meio do descendente. Então, naquele texto de Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, nós temos a promessa que Deus ia dar a Abraão terra, uma grande nação, e promessas para todas as famílias da terra. E é interessante que essas 2 promessas Deus dá a Abraão. A primeira promessa de terra, Deus já leva Abraão para a terra que havia prometido ali. Abraão foi para a terra de Canaã. Depois, a segunda promessa de uma grande nação, Deus cumpre a Abraão 400 anos depois, quando o povo de Israel lá no Egito se torna uma grande nação, registrado em Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 6 lá. Então, ali vai ter uma grande nação, segunda promessa cumprida. Agora, a terceira promessa que Deus fez a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, nós temos aqui agora em Cristo Jesus, que é o descendente. Portanto, Deus fez uma aliança, Deus deu uma promessa, um acordo, fez um acordo com Abraão, que se ele saísse da terra, da parentela dele, fosse para a terra que ele ia mostrar, Deus ia dar uma grande nação e que Deus ia dar bênção a todas as famílias da terra. Então, daquele ponto até a cruz de Cristo, nós temos Deus dando muitas bênçãos somente à nação de Israel. Mas agora em Cristo Jesus, Deus vai começar a abençoar todas as famílias da terra. E aí, quando o texto diz aqui em Gálatas 3:15, que, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ter ratificado, nem acrescentá-lo algo. Também as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Então, Deus fez essa promessa a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Deus falou isso com Abraão, se você olhar na sua linha do tempo aí, quando Deus fez essa promessa a Abraão, foi aproximadamente 430 anos antes da lei que Deus deu a Moisés. Então já existia uma aliança de Deus com Abraão. Agora, muitas pessoas perguntam, ok, então se já tinha uma aliança que ia abençoar todas as famílias da terra, por que Deus fez esta aliança com Moisés e deu a lei de Moisés aos israelitas? Por quê? Essa é uma pergunta que o apóstolo Paulo vai responder agora, porque de fato era uma pergunta que possivelmente aqueles cristãos da Galácia estavam se perguntando. Então, Gálatas 3:19, qual era o propósito da lei? Então, por que Deus deu a lei se já tinha uma aliança feita com Abraão
E no meio dessa aliança, Deus faz uma aliança. Olha lá. A lei, então, capítulo 3 de Gálatas, versículo 19. Qual era, então, o propósito da lei? Olha lá. Foi acrescentada por causa das transgressões. Então, a lei, ela foi acrescentada ali. Ela foi acrescentada nesta aliança. E ali vai dizer ali, foi acrescentada por causa das transgressões. Então, essa lei de Moisés foi acrescentada ali por causa das transgressões. Mas até quando essa lei iria vigorar? Está escrito. Continua o texto. Até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa. Então, a lei, ela foi dada 400 anos depois da promessa que Deus fez a Abraão. Ela foi acrescentada por causa das transgressões dos israelitas, até que viesse o descendente. Você pode observar que o descendente está com D maiúsculo, que se trata de Jesus. Então, quando o texto diz que a lei ela foi dada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, significa que quando o descendente chegou, agora ele cumpriu a lei e disse, está consumado. E agora começa a vigorar uma nova aliança, como Deus fez a profecia lá com Jeremias. Não é muito difícil nós entendermos sobre a aliança. Precisamos estudar mais. Mas até aqui, deu para nós vermos bastante coisa sobre o Velho e o Novo Testamento. Nós vimos que Deus fez uma aliança com Moisés. Vimos agora que esse acordo foi acrescentado ali dentro daquela grande aliança que ele fez com Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então foi introduzida essa aliança ali, como diz o versículo 19 de Gálatas 3, até que viesse o descendente. Ou seja, então chegou o descendente, agora não precisamos mais da lei de Moisés, porque agora Jesus, o descendente, chegou, trouxe uma nova aliança, e que nessa nova aliança tem uma grande promessa que é para nós, de que nós seremos essas famílias que Deus falou com Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Foi o que Jesus disse quando ele morreu, na hora que ele ressuscitou, ele estava subindo aos céus e disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as nações. É um estudo maravilhoso falar sobre as alianças de Deus. Muitas coisas poderíamos ver aqui no livro de Gálatas, na carta aos Hebreus, sobre as alianças de Deus. Podemos estudar mais, com certeza. Mas vimos aqui a grande diferença dessas duas alianças. Né? O Velho Testamento para os israelitas, o Novo Testamento para todas as nações. Nós vimos agora que Deus, conhecendo sobre Deus, que Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus que vem fazer uma nova aliança agora através de Jesus Cristo com todas as pessoas que querem aceitar o sacrifício de Jesus. E na semana que vem nós vamos estudar sobre como nós entramos nessa nova aliança, o que é necessário para que eu participe dessa nova aliança com Jesus. Então Deus ele trouxe essa nova aliança, é um Deus de aliança. Deus é um Deus que não quer que nós sejamos aquelas pessoas como os israelitas que quebram a aliança. Então, se nós entramos numa aliança com Deus, temos que ser fiéis à vontade de Deus, a esta aliança que ele traz. E vimos hoje também uma coisa muito importante, que está aí, né, na sua tela. O que o Espírito Santo diz quando uma pessoa, até mesmo inconscientemente, porque é isso que estava acontecendo com os Gálatas, até Paulo fala com os Gálatas, mas vocês são tão insensatos, vocês estão enfeitiçados. Ou seja, eles não estavam se dando conta de que eles estavam debaixo de uma maldição por seguir uma só lei de Moisés. Se Cristo tivesse voltado naquele tempo, eles não teriam sido levados. Assim também nós hoje. Se você hoje está com um pé na lei de Moisés e um pé na lei de Cristo, seguindo os dois ao mesmo tempo, se Jesus voltar hoje, olha o que o Espírito Santo diz
aí na carta aos Gálatas, capítulo 5, como diz aí na sua tela, né? Capítulo 5, versículo 2, de Cristo não serve para nada, versículo 3 do capítulo 5, versículo 4, né, do capítulo 5, está separado de Cristo e caiu da graça. Eu sei que é isso que não é isso que você quer. Você quer estar na graça de Deus, você quer estar juntinho com Cristo e não separado. Mas para isso, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Olha capítulo 5 de Gálatas, versículo 18. Nós temos que ser guiados pelo Espírito e não guiados pela lei. Porque quem está sendo guiado pela lei não está sendo guiado pelo Espírito. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. É um estudo maravilhoso. Nós poderíamos ficar todo o tempo aqui estudando sobre o Velho e Novo Testamento. Mas o mais importante é nós sabermos estas coisas básicas aqui sobre essa aliança, para que hoje mesmo você possa tomar uma decisão em qual aliança que você quer estar. Na aliança do Velho Testamento, que não traz salvação, não traz perdão, ou na aliança do Novo Testamento, onde nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Você vai tomar a sua decisão, porque eu já tomei a minha. Eu quero ficar na nova aliança com Jesus Cristo e não quero a lei de Moisés. Eu quero Jesus. E eu sei que você também quer Jesus na sua vida. Vou estar disponível para qualquer pergunta, para qualquer comentário que você tenha. Você que está no grupo do WhatsApp, né, o grupo do curso de Teologia da Segunda Noite, pode mandar para mim uma pergunta no meu WhatsApp particular, pode mandar uma pergunta para mim, e eu estou à disposição para responder a sua pergunta. Ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe e vamos continuar firme estudando a palavra de Deus. Semana que vem, um assunto muito importante. Vamos falar sobre a salvação em Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, essa nova aliança de Jesus que nós podemos entrar nela por meio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra e a glória, hoje para todos sempre. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Fique com Deus, que Deus te abençoe.